Olá, muita saúde. Como está? Tudo bem? Eu sou a doutora Mayra Barbosa e hoje eu tenho um tema especial para conversarmos, que é a mente, nossos pensamentos, onde tudo que é mais incrível, desde o momento que a gente começa a ser fecundado e acontece a nossa vida, se desenvolve, né? Que é o nosso sistema neuronal, dentro do nosso sistema cerebral, que começa a se expandir em informações nervosas que começa a ir para o corpo, quando a gente escuta o nosso coração, quando a nossa família escuta o nosso coração, quando nós escutamos o coração dos bebês, e depois toda a sensibilidade, toda a nossa estrutura física, celular, emocional, neuronal. E perante toda essa estrutura e desenvolvimento, nós temos o ser humano em ação, em movimento, né? Não é incrível quando a gente começa a escutar um coração de um bebê? Não é incrível quando a gente começa a sentir e perceber que ele está se movimentando, está chutando, o espaço está ficando pequeno? Não é interessante quando nós começamos a vir nesse mundo e buscar o nosso espaço, a nossa identidade, entender a nossa emoção, os nossos relacionamentos, a nossa vida? E a vida, ela se transforma em ciclos e momentos, desde o mais jovem, que é aquele bebezinho que nem consegue andar. E é interessante que a gente habita uma mente que se conecta com o corpo, e o desenvolvimento desse corpo ele é tão natural que nós não percebemos a riqueza dele, que nós não percebemos a riqueza do nosso movimento. Como nós começamos tão primitivos a ponto de não conseguir nos alimentarmos ou movimentarmos até 1 ano de idade. Nós somos um dos poucos animais que nasce com o sistema nervoso central e periférico não desenvolvido. Ou seja, a nossa mente demora praticamente 1 ano, que é quando a gente se torna de molusco a bípede, né? Tipo de um sapinho na barriga da mãe, até um bípede, que são 2 pernas firmes, com uma coluna ereta, com uma mente reforçada, que é essa que é a neurociência, e a gente se torna um ser humano funcional. Então, quando o nosso sistema nervoso começa a se maturar, é quando aquelas informações lá do cérebro descem toda a coluna, chega na mãozinha, passa na coluna, desce na perninha e chega nos nossos pezinhos. E aí a gente consegue ficar em pé, como é incrível, não é? Então, esse é o primeiro ato heróico de um bebê, de um ser humano. Maturar o sistema central com o físico e se alinhar. Corpo, mente em ação, andando. E a família fica feliz, a gente lá dentro fala: uau, passei, sobrevivi, né? Tive alimento, né? Então a família tem que prover o alimento, a mamãe tem que alimentar. E tudo isso começa a acontecer, né? O movimento ele é construído, né? Então, lá de um serzinho todo molinho, começa a se rastejar, depois rotacionar, depois começa a ficar em 4 apoios, engatinhar, e aí começa a se apoiar e se torna um bípede. Olha como é importante o nosso desenvolvimento físico. Né, desde que a criança nasce até os 7 anos, tem uma mudança física considerável, uma mudança mental considerável e emocional, onde o meu neurônio espelho, não sei se vocês já viram falar do neurônio espelho, me coloque aqui, ele acaba sendo a minha conexão com o mundo, né? Então eu vejo que mamãe faz e eu copio, vejo que papai faz, eu copio, vejo que a tia faz, eu copio, que os amiguinhos fazem, eu copio. Então eu vou aprendendo, absorvendo tudo que tem lá fora, processando dentro de mim e criando novas informações. E sabe o que é mais lindo disso? É que não é formada muitas memórias
tem um artigo que eu estudei na Karen, então eu fiquei maravilhada, maravilhada. Eu fiz um curso de neurodesenvolvimento e a professora era, tipo, ela é doutora de Harvard, PhD, PhD em Ottawa. E um dos artigos dela é que do 0 aos 7 anos a gente não forma memória, a gente forma valor. Olha que fantástico! Então, são muito difusas as memórias, principalmente do 0 aos 4 anos, mas nós formamos valores. E o que são esses valores? De certo e errado, de bom e de ruim, de legal ou não legal, de referências de papai e de mamãe, referências familiares, sociais. Então, não necessariamente eu vou lembrar do meu aniversário de 4 anos, mas eu vou lembrar como eu me senti, como estavam as pessoas agindo, interagindo comigo e como eu, como indivíduo, estava participando. Olha como a memória biológica, a memória emocional e a memória cognitiva estão trabalhando nesse mix de funções. Que fantástico, não é? Então, nesse momento, nós vemos como o ser humano ele é incrível. E aí a gente pensa, poxa, então dos meus 0 aos 7 anos, eu começo a construir os meus valores. Eu começo a absorver, processar e trazer para o mundo o que eu acredito, o que eu aprendi, as minhas raízes, porque o meu cérebro, ele começou. O cérebro de uma criança de 0 a 7 anos, de zero, eu digo ventre, parido, até os 7 anos, tudo que a criança vive, experiencia. Por isso que existe a terapia comportamental, por isso que as pessoas respondem tão bem a acupuntura, fitoterapia. Por quê? Porque a criança vai criar essas sensações, esses valores, mas não necessariamente ela tem maturidade para entender. E aí, na vida adulta, ela revisita esses valores e aí ela entende o que vai ficar para a vida dela e o que não vai ficar. O que é aquela tensão, aquele problema, aquela condição vai se manter na vida dela e o que ela não vai ficar. Então, esse ciclar do nosso corpo, da nossa mente e das nossas emoções é um processo de uma vida toda. E aí, nós passamos do 0 aos 7 anos, que é o primeiro setênio, e aí nós vamos, que esse processo ele é constituído dentro tanto da neurociência quanto da medicina tradicional chinesa. Por isso que eu vou trazer esse processo para vocês, tá? E aí você me fala como que você se sente, se você já viu, viveu, experienciou, analisou, porque é muito interessante, muito importante. Então, eu comecei a processar aqueles valores. Eu não tenho imagens, mas eu tenho sensações. Eu tenho percepções, mas eu não consigo processar nitidamente o que é. Mas na vida adulta, aquilo começa a gerar um desconforto. A gente ainda vai chegar na vida adulta. Então, essa criança dos 7 aos 14 anos começa a buscar uma referência entre o eu individual e entre o eu referencial, que é a escola. Por isso que no início da vida, a referência é papai e mamãe, de 0 a 7 anos, porque a criança foi gestada, ela cresceu nesse núcleo. Então é esse núcleo que é o importante para ela. É da onde ela olha e fala, eu vim daqui. Então essa é a referência que eu conheço e é singular. O que vocês estão achando disso? Eu vou entrar aqui no Instagram para poder falar com vocês. Aqui. Então a criança, ela começa a criar essas referências, né, de papai, de mamãe, e essa referência são as verdades dela, né, a constituição. Então eu vim desse lugar, então eu faço parte disso, por isso que a questão do pertencimento é muito importante. Então, por exemplo, dependendo de como a criança foi gestada, do quanto ela foi benquista, de todo o processo faz diferença na percepção e na sensação dela, que é o que o estudo comprova, que às vezes a criança ela não tem uma imagem,
né? E nesse estudo eles utilizaram imagens em adolescentes, imagens para adultos de situações da infância. Eles não se colocaram dentro dessa referência, mas as sensações. Por exemplo, se você lembrar da sua festinha de tal ano, como que você se sente? E aí as sensações e os valores foram reforçados, representados. Então, depois quando a criança ela começa a entender os seus valores, as suas funções, então o seu corpinho é uma formação genética de pai e mãe. Tem a referência biológica de desenvolvimento psicomotor, né? Que é o desenvolvimento neurológico, né? Que é da gestação, que vai se desenvolvendo, depois de 0 a 1 ano, que vai fazendo a posição bipedal, né? Que são dos 2 pés, e depois da organização entre corpo e mente, movimento, né? Reforço dos pés, da coluna, peso da cabeça e essa organização do corpo. E as emoções são muito coligadas a reforço ou abandono familiar. Então, assim, ou a criança se sente acolhida ou ela se sente abandonada. E isso vai passando com o tempo. É um processo, né? Então, dentro desse primeiro processo, a gente entende esse viés, que pode ser positivo, pode ser sofrido, tem o que a família dá, tem como a criança interpreta. Isso também é importante já ter como definido, porque assim, um livro que eu acho muito lindo todo mundo lê são as 5 linguagens de amor. E as 5 linguagens de amor não é para o companheiro, para a companheira. Quando a gente começa a entender que a nossa criança, ou nós, quando crianças, você, quando criança, tinha uma linguagem de amor, você começa a respeitar um pouco mais o seu espaço. De tipo, o que papai e mamãe te deram, que você recebeu, e como que você entregou aquilo. E como você entrega para o outro. Porque às vezes você entrega ou para os seus pais, ou para o seu filho, ou para as pessoas que estão ao seu redor, coisas diferentes do que eles entendem como amor. E aí não é que você ame menos ou mais, mas são formas diferentes de dar e receber. Então, do 0 aos 7 anos é onde se estrutura essa forma de se sentir amado. Então, se para a criança é ato de fazer, é ela te ajudar a fazer com as coisas. Se é um reforço de palavra positiva, é reforço de falar, nossa, que bom que você fez isso, que lindo que você fez, tal. Se for tempo de qualidade, é sentar e ficar com a criança. Por isso que o mindfulness é importante, por isso que depender de um tempo leve é importante para a criança. Dentro desse processo, muitas coisas acontecem, muitas trocas, o reforço, o carinho, e a criança fala, poxa, eu sou amada porque papai e mamãe ficam comigo. Depois, quando é adulta, poxa, eu sou querido, amado, reforçado, reforçada, ou a pessoa gosta de mim, ou meus colegas, né, me respeitam porque eles estão passando tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade é uma outra forma de amor. Né, presentes. Tem pessoas que recebem presentes como forma de carinho. E não é porque ela é ambiciosa, né? Porque hoje em dia tem muito isso, mas a pessoa gosta de ganhar presente, eu gosto de dar presente, está comprando outro. Não. Como tempo de qualidade, como as formas positivas de conversa ou de reforço, como, né, várias outras formas, o toque físico, cada um tem uma forma. E tem pessoas que o ganhar e o dar presentes é uma forma de carinho. Outra forma de carinho é o toque, né? Então, às vezes, tem pessoas, né? Principalmente eu vejo muito na clínica, como é importante o toque terapêutico, o toque de amor, o toque de carinho, o se reconhecer, que também é uma outra forma de doar e de receber amor. Então, olha que lindo esse processo da primeira infância, né? Onde são constituídos muito dos valores, muitas das formas de aceitação, de doar e de receber afeto, dessa troca tão linda. E aí nós vamos para as próximas etapas, que é o adolescente, né? O adolescente ele já tem uma forma de viver e experienciar o corpo que é totalmente diferente. A mulher ela fica menstruada, ela tem um desenvolvimento diferente do corpo, fica mais vulnerável emocionalmente, tem os ciclos menstruais que tem a tensão pré-menstrual.
O homem tem um aumento muito grande da testosterona, que fica com a libido muito alta, o corpo começa a mudar, a voz começa a mudar, a percepção, que é a propriocepção do seu corpo, começa a mudar muito. Então, tem adolescências que são prazerosas, tem adolescências que são dificultosas, porque é difícil. Porque assim, o seu corpo começa a mudar num boom de eventos, de hormônios, que você não entende mais como era aquela referência pacífica de construção, e aí você começa a se separar. Você começa a se separar do seu pai e da sua mãe, você começa a se identificar ou organizar seus relacionamentos de amizade, você começa a se conectar com outras formas, você começa a se expor fisicamente, porque você tem que sustentar suas ideias, você tem que sustentar sua rotina, você já tem funções diferentes físicas, né? Então, antes seu pai e sua mãe te ajudavam ali com a rotina, e às vezes, quando você se torna adulto, você tem que aprender a fazer as coisas, e o fazer é físico, é manual. Aí os pais falam, nossa, mas o meu adolescente ele tá travado. Ele não tá travado, ele não sabe o movimento. Ele está construindo esse movimento físico, ele está construindo essa memória biológica, ele está construindo esse movimento. É igual a dança, né? A gente aprende a dançar, a gente aprende a lutar karatê, a gente também aprende a cozinhar, a limpar uma casa, a se relacionar, a se frustrar. Adolescente se torna frustrado. Nossa, lembra da adolescência? Aquela época intensa dos hormônios, da sofrência, nossa época era fim de julho, era sofrido, né? Lidar com tudo aquilo que não tinha bagagem, né? O primeiro coração quebrado, o corpo que fica balançando, você não sabe o tamanho dos seus braços, principalmente para os meninos, a voz que altera, para as meninas é aquela questão do corpo, né, que começa a ter mais mama, o corpo ele começa a se tornar mais feminino por causa da progesterona e do estrogênio. Então, olha quanta mudança, olha quanto movimento, né? Aí a gente assiste aqueles filmes que a menina vai, anda e tropeça, passa aquela vergonha, porque assim, não tem a própria percepção, o corpo ele tá, né, num desenvolvimento muito intenso, e aquele desenvolvimento é outro corpo. E demora-se alguns anos para aquela mente, para aquelas emoções se encaixarem naquele corpo, até aquela alma se encaixar naquele corpo adolescente, né? Tipo, e aí se relaciona, né? Então é o seu corpo adolescente se relacionando com outro corpo adolescente que também tem seus desafios. E aí passa-se para mais uma fase. Depois entra na vida adulta, onde você tem que ter uma postura profissional, precisa ter uma postura racional, precisa ter uma postura individual. Então, eu não sou mais papai e mamãe, eu não sou meu grupo de amigos, eu não sou minha profissão, eu sou tudo isso e eu preciso representar tudo isso. Então, o adulto representa, né? O adulto vem, e eu acho, né, pelo menos pelo que eu estudei na Curlington, aqui no Ocidente, a gente tem muito esse julgamento das máscaras. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Convido você a compartilhar essa live, a processar essa live de uma forma bem bacana. E quando a pessoa ela se torna, né, mais vulnerável dentro da sua vida adulta, ela começa a entender que a vulnerabilidade é uma força, né? Então, a menina, a mulher, ela já se maturou, então ela já estabeleceu o seu ciclo hormonal, seu ciclo físico, emocional, cognitivo, o homem da mesma forma, e aí ele se representa, e não representa máscaras, né, que é colocado aqui no contexto ocidental, mas representam personas. E personas é diferente de máscara, porque máscara é falso, personas são papéis. Então, eu acredito que a essência seja uma só. Então, a essência do indivíduo é uma só, né? A essência de fulano é uma só, que é o caráter, é a honra, é a beleza, é uma só. Mas tem contextos que são mais profissionais, outros mais sociais, outros mais informais. Essas características modificam. E na vida adulta elas se estabelecem, né? Então, na vida adulta, a postura, né? A coluna ela já está mais ereta, a pele já está mais madura, a musculatura está mais tônica,
os pensamentos são mais concretos, inclusive um pouco mais ansiosos. Por isso que as técnicas, né, que eu trabalho na Neuromind, inclusive participem do Neuromind, é fantástico. Tudo isso que eu estou falando para vocês com uma profundidade maior. Então, por exemplo, o nosso corpo, a gente começa a trabalhar de uma forma mais concreta, né? A tonicidade, a pele. Eu lembro quando eu estava trabalhando no hospital chinês, eu tinha meus 20 anos, e quando eu via aquela médica, que era a minha Lao Xi, né, que era a médica maravilhosa do hospital, ela era diretora do setor internacional de Hagundá, que era o nome da faculdade que eu estava. E ela colocava uma agulha, a mão dela, ela devia ter seus 45, 50 anos, era uma mão linda, firme, com veias, eu achava a coisa mais linda. E eu lá com aquela mãozinha de 20 aninhos, colocando aquela agulha. E hoje eu vejo a minha mão mais firme, né, com 30 e alguns aninhos. Sexta-feira é meu aniversário, inclusive. Então, assim, como muda a firmeza, né? E quando eu morei no Japão, eu vi muito isso, o samurai, a honra, a Você fala, gente, como é experiência, como é bom ser adulto, como é bom você ter passado por todas aquelas experiências e você saber o que você quer. Você pode não saber como, e aí você vai construir o como, mas você tem mais maturidade, você tem mais firmeza, você tem um olhar, você consegue construir. Sabe aquela espada é mais assertiva. E isso é lindo. Isso faz parte. Então, essa parte e essa beleza do maturar também é muito bonito. Maturar o corpo, emoções mais maduras, corresponsabilidade emocional, que é importante. O que eu vou gerar no outro, o que eu vou promover no outro, né? Essa semana eu falei muito sobre o glimmer e trigger. O glimmer, coisas boas, sabe? Eu quero que quando você esteja do meu lado, ela se saia bem, se saia firme, saia confident, confiante. Eu não quero que uma pessoa saia do meu lado insegura, com medo, né? Isso é o trigger, né? O poder, né? Então, assim, olha que delícia eu inspirar pessoas, a gente está no mesmo nível. Uma coisa que eu aprendi na minha pós-graduação, né, no meu MBA em Tóquio, foi que a hierarquia ela só funciona se for linear. Então, né, eu já tive minha clínica no Brasil. Como é importante a linearidade. Eu seguir junto com os meus em prol de algo junto, né, ajudando. Então, assim, a água é para todos, o café é para todos, a ajuda é para todos, as formas de cuidado são para todos. Eu tenho que cuidar de mim, da empresa, dos funcionários, dos pacientes, de toda a minha equipe de suporte, porque sem eles eu não sou ninguém. Então eu não estou acima de ninguém, eu estou junto com todos eles e a gente está forte, porque para todo mundo a roda tem que girar. Então, essa roda tem que girar também é física. Então, essa parte física, mas é mental, é consciente, isso é muito importante. E essa foi a minha forma de estudos, né? Tanto como físico, como mestre em medicina chinesa, japonesa e com meu mestrado no Canadá, meu MBA. Tudo isso que eu construí foi liderança e amorosidade no processo. Seja ele qual for, seja ele como for, como é importante a gente seguir juntos, seguirmos firmes, seguirmos de uma forma consistente, consciente com as pessoas ao nosso redor. Então, nós passamos da vida adulta para a parte sábia. E como é difícil envelhecer. Os orientais que têm um processo de envelhecimento mais comum que o ocidente, né? Porque o oriental ele vive em torno de 20% a mais do que nós. Então, nós temos uma vida média brasileira de 74 a 80 anos, né? Entre mais e menos, mas na média brasileira, o máximo é 80 anos. Hoje em dia, com longevidade, lógico, muito maior. Mas os orientais, a média, né, entre toda a população, é em torno de 90 a 95 anos.
Olha o número, que diferença que dá para nós. Então, eles já estão mais acostumados do que nós a envelhecer com saúde. Então, nós estamos galgando a esse envelhecimento com saúde. E nós temos dificuldade com a palavra envelhecimento, né? Porque nós somos um mundo jovem. Então, como é difícil para a gente envelhecer? O envelhecimento, ele vem com perdas físicas significativas, as quais nós estamos descobrindo, né? Queda de hormônio, queda de vitaminas, queda de massa muscular, quedas, processos. Nós temos uma linha da vida e tem uma hora que ela começa a declinar. Os orientais, eles já têm uma percepção, uma vista diferente em relação àquilo. Que o corpo muda, então eu recuo minha energia para minha mente sobreviver dentro desse corpo. Então, essa percepção que o meu corpo vai mudar, que minha mente vai mudar, porém eu posso me adaptar ao processo e mudar de uma forma positiva, é uma chave sagrada entre os orientais, né? Então, eles poupam o corpo para a mente se manter mais íntegra ao longo da vida. E nós estamos descobrindo que como vamos realizar esse processo contínuo. Porque a nossa mente, ela vai a 1000, né? E a gente não poupa nem a nossa mente, nem o nosso corpo. Enquanto a nossa mente e o nosso corpo estiver funcionando, a gente vai seguindo aquela loucura ocidental, né? New York, São Paulo. Tem que ser os outros campos mais calmos, para São Bento cair um pouquinho mais tranquilo, né? Mas existe isso. Existe essa dinâmica, né, da longevidade. Então a gente quer, como ocidental, beber da fonte da juventude e continuarmos jovem. E isso pode ser muito bom, mas como neuroreabilitadora, o que eu vejo? AVCs no meio do caminho, que é quando tem algum problema neurovascular e acaba gerando alguma disfunção. Às vezes, demência, envelhecimento, quedas drásticas hormonais e, assim, em torno de 20% a gente tem esse quesito, 25%. Eu fiz um estudo aqui, fiz um levantamento, são 25% das pessoas com envelhecimento hoje no Brasil tem essa questão de alguma neuropatia, né, no envelhecimento. Então, como é importante a gente cuidar da nossa mente para o nosso corpo ficar bem habitado, né? As outras 50% das pessoas têm alguma deficiência física, né? Que é alguma deficiência ortopédica, tipo coluna, quadril, joelho, ombro, cervical, que são processos que se dão conta, né, durante a história da jornada da vida. É doloroso, tem suas dificuldades, tem. 10% tem uma qualidade normal de vida, o que é muito bacana, né? E os outros 15% podem ter outras disfunções metabólicas que possam influenciar ou não no seu processo de envelhecimento. Então, toda essa função nos coloca dentro de uma reflexão, né? Qual é o corpo que eu quero habitar? Qual é a mente que eu quero habitar? Quais são as emoções que eu busco habitar? E como eu posso manter essas emoções positivas vivas em mim? Meu corpo em movimento, para mim, por quem eu amo, e minha mente. Como eu posso expandir a minha mente? Como eu posso expandir a minha propriocepção, a minha percepção, o meu nível de realidade? E é isso que eu busco dentro dos meus cursos, dentro do meu tratamento, dentro desse canal, trazer para as pessoas. São formas fidedignas que a gente possa desenvolver, despertar esse corpo, despertar essa mente. Quais são os pontos que eu posso trabalhar no meu corpo? Quais são as formas que eu posso trabalhar na minha mente? Será que eu respiro direito? Eu sou um ser humano. O meu primeiro ato de vida é a respiração e meu último ato de vida será a expiração. Como eu estou respirando no meio desse caminho? Será que eu estou aberta à minha vida? Será que eu estou aberta à minha respiração, aos meus momentos? Então, respirar, entender o seu corpo,
Você precisa trabalhar para o teu movimento, entender a sua psicossomática. Poxa, acordei com dor de cabeça hoje. Por quê? O que que teu corpo está te dizendo? Acordei hoje com uma dor lombar absurda. Tá, a lombar é prazer, é desejo, é realização, é vontade, é mundo. O que que você está segurando na tua lombar? Ah, eu não respiro, sinto falta de ar, sinto ansiedade. Tá. Quem você não está sendo? Respirar é viver, é ser. Você respira. Eu sou. Na medicina chinesa a gente fala que é a espada do samurai. Então, tipo, eu sou. Quem eu sou? Se eu não estou respirando, ou se eu estou bloqueando a respiração, eu estou bloqueando quem eu sou. Quem eu preciso ser? Qual é? Aí é a máscara, não é a persona que eu estou representando. Respira, solta. Se você não for quem você é na sua vida, você não é ninguém. Se você não é a sua mente, os seus pensamentos, a sua criatividade, o que você vai expressar de identidade na sua vida? Se você não for mostrar aquele carinho, aquele amor, aquela satisfação, talvez, quem você é dentro do seu corpo? Se o seu corpo está travado, está com dor, está rígido, está aquela artrite que está doendo tudo, o que que você não está vivendo, se movimentando, sentindo para ser, para dar, para receber? Olha que lindo o movimento. Será que eu estou com tanto medo de perder, de doar, de quê? O processo de autoconhecimento ele não é simples, mas ele é lindo, que a gente reflete, a gente começa a olhar, quem sou eu? Quem é esse corpo? Quem é essa alma? Quem é essa mente interessante? Né? Eu adoro Alice, né? Quem é essa mente? Quem é esse peleiro maluco? Né? Quem é essa... Ou, por exemplo, né, as mulheres que correm com lobos, que nós temos tantas versões de mulheres dentro de nós, ou tantas versões de homens que vocês têm, tantas versões de vida. Teve uma hora que você precisou ser severo, teve horas que você precisou ser amoroso, teve horas que você teve que tomar uma decisão difícil, teve horas que você teve que morrer, teve horas que você teve que lidar com o luto, teve horas que você teve que renascer, teve horas que você teve que despedir de alguém que você amava. Essa semana eu vivi três grandes perdas. Três grandes perdas que mudaram a minha vida. Hoje, essa quarta-feira, eu não sou a mesma de segunda. Eu perdi uma grande amiga do Japão com câncer. Era uma mulher incrível. Uma mulher assim que eu juro por Deus, assim, foi um privilégio, que foi a Solange, que eu conheci no Japão na minha experiência lá. Que mulher incrível. E essa semana a gente teve que se despedir dela. Cuidei dela e da família dela no Japão. E que família linda, que mulher linda. Linda, 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 linda. Até me enche hoje de lágrimas. E ela se foi. E ela deixou um legado muito lindo para o mundo. E eu sinto um privilégio imenso de ter feito parênteses na vida dela. E ela na minha. Eu tive uma pessoa, inclusive é Setembro Amarelo, que foi filha de uma paciente minha. E ele se suicidou. Foi muito difícil cuidar dela, porque não tinha sinais. E ele num surto psicótico, né? Porque ele estava num processo terapêutico. A terapeuta falou que, assim, ele estava no maior processo de contenção possível, mas ele acabou não segurando e conseguiu fazer o suicídio. Então foi uma perda muito grande, né? E assim, eu digo que meus pacientes são como se fosse uma família muito linda para mim. Então, a hora que a gente viu ele partir, um moço lindo, super novo, também foi um movimento muito difícil de refletir sobre a vida. E eu tô agora com alguns meses de Brasil e eu conheci muitas pessoas que renasceram, né? Pós-acidente. Eu tive um pós-acidente, momentos complicados de vida, e eu falo, poxa, quantas vidas a gente não vive, né? Tem um acidente físico, a gente tem reabilitação física, psíquica e emocional.
né? Eu tive uma paciente esses dias que estava com esse abandono afetivo, que ela ficou assustada por não ter essa rede de apoio. E eu pergunto quantas outras pessoas não têm que descobrir em si seu próprio apoio. Então, quando a gente fala de corpo, mente e emoção, a gente coloca sempre o nosso corpo nesse movimento, né? Seja ele às vezes mais pausado, mais lento, contínuo e intenso, mais humano. E essa humanização é muito importante. É muito importante para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. É tudo para aquilo que a gente busca como verdade na vida. É tudo aquilo que a gente busca em nós para dar para o outro e para receber do outro. Então, nessas 3 principais etapas que nós temos na vida, que é a da criança, nas 4 principais etapas que nós temos da vida da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, são processos naturais, reais, físicos, são físicos. É surpreendente como as pessoas não olham e não concretizam que são físicos. Que é físico. Você entra criança sem saber andar e você envelhece numa cadeira de rodas, talvez, ou não. Mas você já se tornou adolescente sem saber a própria percepção do seu corpo, um adulto, gestacionou e envelheceu, teve quedas. Então, assim, teve mudanças fisiológicas e as pessoas às vezes cuidam dos pais, dos avós e não percebem, não aceitam a mudança do corpo físico. Então, o físico ele acompanha o emocional, que acompanha a mente, porque a mente ela é física, o cérebro ele é físico. O cérebro é um aglomerado de neurônios, a sua mão é um aglomerado de neurônios, o seu pé é um aglomerado de neurônios, o seu intestino é um aglomerado de neurônios, né? O intestino é o segundo cérebro. Então, a gente precisa ter a consciência que o nosso movimento ele é físico e ele é uma representação da mente das nossas emoções. E quando a gente integra tudo, a gente fala, opa, sou eu essa massinha toda, todos esses ingredientes interessantes sou eu. Tá bem? Eu vou entrar agora aqui para as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, por favor, me coloque aqui. Né? Fico à vontade, fico super à disposição para a gente poder conversar. Por que é tão difícil o ato de envelhecer? Porque a gente não assume, né? É muito interessante, não sei se você já assistiu aquele filme Interestelar, que parte da nossa mente, o nosso corpo a gente sente como finito, mas nosso corpo a gente sente como infinito, a nossa mente é infinita, então ela sempre vai te resgatar para te fazer sobreviver. Então essa sobrevida, ela é muito importante. Então sua mente vai fazer de tudo para você sobreviver, inclusive te fazer eterno. Né? Quantas religiões, ou quantas situações, ou quantas das coisas você não se sente eterno? E precisa, porque é por isso que a gente acredita em neuroplasticidade. Né? A neuroplasticidade é o desenvolvimento do cérebro para o impossível. Né? Então, nós temos o conhecimento parcial das atividades cerebrais e conforme nós vamos realizando estímulos, nós podemos galgar e ganhar mais desse espaço. Então, isso é muito importante para nós. Mas nem por isso se torna findável. Né? Então, conforme a nossa mente ela sente que ela é infinita, o nosso corpo ele é perecível e finito. Então, a gente precisa integrar através da nossa consciência o nosso momento atual. Então, hoje eu preciso cuidar do meu corpo, hoje eu preciso acessar as minhas emoções, hoje eu preciso expandir a minha mente para que os 3 se elaborem e caminhem juntos na minha qualidade e no meu ritmo de vida. Porque se eu for muito com o meu corpo, a minha mente vai entrar em estresse. Se eu for muito com a minha mente, meu corpo vai entrar em estresse. Se eu for muito com as minhas emoções, minha mente e meu corpo vão entrar em estresse. Que é onde tem a psicossomática, onde tem os sintomas, onde tem o adoecimento.
A psicossomática não é, eu me senti feliz, borboletinhas surgiram, eu fiquei triste, me travei. Não. A psicossomática é uma integração entre esses elementos, funções biológicas e sensações e reações psicomotoras. Então, essas reações psicomotoras é o que trava ou que movimenta, né? E, por exemplo, com pacientes com síndrome de Down, já tem estudos que as reações psicomotoras, psicossomáticas, são mais intensas do que com as outras pessoas. Então, olha que interessante esse dado. Ou seja, eles têm menos filtros psico, e aí tudo que eles pensam e sentem já vem direto para o corpo. Então, eles são mais sensíveis à ação e reação. Pelo nosso bloqueio, e isso que eu trabalho, esse desbloqueio, a gente começa a se tensionar, começa a relevar. Isso é muito sério, né? É muito sério a realidade da psicoemoção, do psicofísico. Né? Então, eu me coloco aberta a perguntas, eu me coloco aberta a esse diálogo. Agradeço muito a presença de todos, agradeço muito a sua presença. E eu acredito que foi um processo muito esclarecedor, muito rico. E dentro disso, nós sempre vamos elaborar, desenvolver e construir cada vez mais. Então, muita gratidão. Sou a doutora Mayra Barbosa, sou mestre em fisioterapia, medicina chinesa, trabalhei na China. Meu mestrado foi na Curlington e hoje eu atendo aqui em São José dos Campos presencialmente e online. Meu canal está aqui com vocês. Acessem e me mandem mensagem. Espero que tenha sido proveitoso o nosso papo, as nossas reflexões e seja muito feliz sempre. Gratidão. Tudo bem?